Olá, turma, tudo bem? Bora lá para o nosso momento, né, de Lectio Divina, onde a gente tem dedicado um tempo a ler o Salmo do dia e a orar, na verdade, ler, meditar, orar e contemplar, né, silenciar no final, para que o Senhor possa nos ensinar a ouvi-lo depois das nossas orações, né? A Lectio Divina, ela tem essa diferenciação, né? Que é realmente fazer todo esse trajeto, esse passo a passo, para que no final a gente tenha esse tempo de ouvir, de esperar no Senhor uma palavra, uma direção, né? Um tempo de solitude, de silêncio mesmo diante do Senhor, para aquietar as nossas vozes, aquietar a nossa ansiedade, né? Aquietar as nossas limitações. Vamos lá, gente? Hoje a gente vai para o Salmo 6. A gente vai ler o Salmo 6, serão 150 dias com os 150 salmos. E tem sido muito bom esse início, essa primeira semana. Deus já tem ministrado o meu coração e eu creio que o teu coração também tem sido ministrado pela palavra, né? Quando nós paramos para ler, para meditar, para estudar a palavra, é impossível que Deus não ministre a nossa vida, né? A palavra dele é vida para nós. Salmo de número 6, então, diz assim: Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Vamos ler? Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Senhor, quando virá me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. Vamos ler novamente? Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente, envergonhados. O salmista Davi, mais uma vez, né, demonstra para nós como ele realmente está
sendo perseguido e entristecido por causa disso. Deixa eu ver se eu consigo achar em que momento da história Davi faz esse salmo. Me dei um segundo, porque me levantou realmente a dúvida, porque ele vai falando tanto, né, sobre essa perseguição, e eu acredito que esse salmo tenha sido escrito realmente, salmo de número 6, 399. Eu acredito que tenha sido o texto vai falar aqui para nós, na Bíblia em ordem cronológica, que esse salmo de número 6 foi feito em favor, né, naquele momento de dor, pela criança que morre, né, da Batseba. Pode ter sido, né, a gente percebe que há uma dor excessiva no coração de Davi. Então, pode ter sido sim, né? A gente não tem a certeza absoluta, né? É segundo o padrão do que Davi está falando no Salmo, mas pode ter sido sim. Então, Davi começa dizendo: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Quando o Davi fala isso, ele está dizendo assim: quando Deus vem para falar conosco, quando Deus vem tratar conosco, o melhor momento é quando a ira de Deus já está aplacada, né? Quando a ira de Deus de alguma maneira já passou. Por quê? Porque se Deus vier com a sua ira, com o seu furor sobre as nossas vidas, com certeza nós seremos consumidos. Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, né? Também é juízo. Então a gente percebe em vários momentos da palavra que é isso que nós precisamos, né? Que Deus venha em nosso favor, nos repreender, nos corrigir, sim, mas que Ele não venha no momento de maior ira. Isso aqui nos lembra muito de forma natural a vida de um pai, de uma mãe mesmo, né? Que tem um filho ali fazendo algum tipo de arte, né? Algum tipo de desobediência, algum tipo de problema que é criado por aquele filho. E se a gente vai para repreender, se a gente vai para corrigir esse filho no momento de tamanha ira, de tamanha fúria por causa do problema que ele nos causa, a tendência é nós exagerarmos na dose, né? Não sei se algum de vocês já teve essa situação na vida de vocês como pai, como mãe, ou até como filho, né? Em que o pai e a mãe corrigem no momento de muita fúria, de muita ira, e geralmente a mão fica mais pesada, né? Geralmente a mão fica mais forte na hora da correção, e às vezes a gente passa do limite, a gente exagera na dose, né? Não é que a gente não deveria corrigir, a gente deve corrigir sim, mas tudo isso precisa ser no momento de mais tranquilidade. Para quê? Para que a ira, para que a fúria não seja o molde, não seja o ímpeto para a correção. Então, você imagine se Deus, ele viesse falar conosco, ele viesse ministrar a nossa vida, ele viesse nos corrigir no momento em que nós estamos mais mergulhados no pecado, aonde o pecado realmente extrapola na nossa vida, aonde nós estamos no pior dia das nossas vidas de pecado. Com certeza nós seríamos fulminados, com certeza nós seríamos consumidos pela santidade de Deus. Nós seríamos mortos instantaneamente pela presença de Deus nos corrigindo. Por quê? Porque Deus é santo, Deus não compactua com o pecado. Então, quando Davi faz esse pedido, ele está diante de um Deus que está pronto a corrigi-lo, que está pronto a acertar as contas com ele, mas ele diz: Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Essa disciplina fala de correção mesmo, fala de pegar a vara e corrigir a criança, né? Então Davi está dizendo realmente dessa mão pesada da parte de Deus que pode vir sobre a vida dele, no sentido de uma correção muito dura, por causa do pecado dele, por causa daquilo que ele fez, por causa da desobediência, né? Nós somos corrigidos pelo Senhor no momento em que nós estamos sim
em desobediência, e se somos filhos, então seremos corrigidos com certeza, né? Mas o nosso pedido é realmente como o de Davi, né? Não me repreenda em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Senhor, deixa passar um minuto, respira fundo, pensa um pouquinho mais, né? Lembra do teu grande amor, é isso que a gente pede, né? Lembra que eu sou teu filho. A gente, quando vai ser corrigido, a gente tem a tendência de pedir essa misericórdia, né? Que nós sejamos alcançados por ela, em nome de Jesus. Ele diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Muito provavelmente, esse momento de dor de Davi tem a ver realmente com alguma circunstância pessoal, familiar, né? De alguma situação realmente muito, muito pessoal em que ele está vivendo. Porque ele vai usar 2 vezes essa questão dos ossos estarem sendo agonizados ou definhando, né? Se não me engano, o Salmo 51 vai falar sobre isso. Por causa do pecado, né, dele com Batseba, ele vai falar que enquanto ele escondeu, né, o pecado, os seus ossos estavam definhando, estavam agonizando. Então fala desse interior que vai sendo morto aos poucos, né, por causa do pecado, por estar escondendo isso de Deus. E que a gente sabe que a gente não está escondendo de Deus, né? Mas a gente acha que quando falamos uma mentira ou quando não falamos a verdade, estamos de alguma maneira escondendo isso de Deus, e não estamos. Então o nosso interior realmente vai sendo consumido, né, pelo pecado. Então ele vai dizer que ele está fraco, ele vai dizer que ele está com os ossos agonizando, porque o interior dele está sofrendo demais, porque ele sabe que tudo que está acontecendo na vida dele tem a ver com o pecado. E não é diferente conosco, né? Como é difícil quando a gente realmente desobedece ao Senhor, quando a gente vai vivendo uma vida com uma dupla jornada, né? Onde a gente quer obedecer ao Senhor, mas ainda estamos dando muito alimento para nossa carne, dando lugar ao diabo, obedecendo mais a este mundo, mais ao Senhor das trevas mesmo, né? Do que ao Senhor nosso Deus. Então, a tendência é nós estarmos em conflito o tempo todo, e isso nos adoece, isso traz ansiedade, isso traz agonia, isso traz frustração, isso traz infelicidade, né? Isso traz todo tipo de dor emocional que a gente possa imaginar. Então, a maioria das dores que nós sentimos na alma, quando a gente fala assim, eu estou sentindo uma dor na minha alma, isso tem a ver com o pecado que vai nos corroendo por dentro, né? E basta uma só palavra da nossa parte para o Senhor, realmente reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa desobediência, e tudo isso cessa, porque Deus ama aquele que realmente está contrito de coração, que realmente compreende o lugar de pecado em que está e decide sair de lá. Essa é a grande diferença, talvez, na vida de Davi durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. Um homem que viveu realmente uma vida bem difícil em vários aspectos da vida dele, mas um homem que amava o Senhor de tal maneira que não demorava em reconhecer, em se humilhar, em buscar arrependimento genuíno, né, para que aquilo tudo cessasse e ele voltasse a ter prazer no Senhor. Por isso que os salmos, eles são trechos, né, textos tão lidos, com tanta beleza, com tanta satisfação, porque nós encontramos aqui vários salmos, como a gente tem lido já praticamente desde o dia 1º, né? A gente tem lido vários salmos já, onde a dor, onde a agonia, onde a frustração, onde o pecado, né, parece reinar ainda na vida desse homem. Ele está sendo perseguido, ele está sendo maltratado, ele está sendo angustiado por causa das circunstâncias da vida, mas ainda assim há uma beleza em dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus ele é protetor, ele é pai, né? E ele vai dizer assim: meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar?
Essa pergunta tem a ver com o tempo de Deus e o nosso tempo, né? Essa pergunta tem a ver com a nossa pressa em que tudo se resolva do nosso jeito, né? Tudo se resolva no nosso modelo. Lembra que eu falei ontem sobre o fast food? Nós estamos na geração fast food, em que a gente faz o pedido e a gente quer que o motoboy entregue em menos de 15 minutos a nossa comida pronta e quente, né? A gente está acostumado a pegar uma bandeja de alguma comida pronta no freezer e colocarmos 5 minutos no micro-ondas e isso apitar daqui 5 minutos e eu sentar à mesa e comer e saciar a minha fome. Quando em outra época nós tínhamos todo um processo de caça que demorava às vezes dias, depois o processo de preparação daquele animal em tirar todo o sangue, em tirar todas as vísceras, em lavar, em tirar a pele, em tratar a carne, em fazer aquilo secar, e todo aquele processo, e às vezes para que uma família se alimentasse com aquele animal da caça demorava 2, 3, 5 dias, talvez até mais, dependendo do tempo de demora da para caça. Então percebam como cada dia que a modernidade vai entrando na nossa vida, a gente pergunta: quando virás me restaurar? Para Davi, talvez essa demora de alguns meses ou até alguns anos era uma demora natural. Ele desejava essa restauração, sim, mas ele sabia que aquele tempo que estava dentro do processo estava normal, estava natural. E ele estava aguardando ansiosamente por essa restauração. Ele perguntava porque ele sabia que Deus o responderia com essa restauração. Porque ele sabia que só o Senhor poderia restaurar o coração dele que estava angustiado. Só Deus poderia restaurar a saúde emocional de Davi. Só Deus poderia restaurar a sua família. Só Deus poderia restaurar a sua comunhão por causa do pecado que ele tinha cometido. Só Deus poderia restaurar o seu interior. Então ele diz: Senhor, quando virás me restaurar? E ele sabia que essa resposta viria. Ele sabia que essa resposta viria. E ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. A salvação, gente, ela tem a ver com o amor de Deus, que é a sua essência. Em todo o texto bíblico, nós nunca encontraremos, ou em Deus, nós nunca encontraremos uma falha em salvar, porque a salvação tem a ver com o grande amor que Deus tem por aqueles que ele criou, pela humanidade que ele formou, pelo plano original de restauração, de relacionamento, na verdade, que ele tinha com o ser criado. Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez para manifestar a glória dele. Então Deus sempre vai vir em nosso auxílio quando nós clamamos. Deus sempre vai vir em nosso socorro quando nós clamamos. O Senhor sempre vai vir e restaurar a nossa vida por causa do seu grande amor. Nós muitas vezes somos falhos, né? Nessa busca, nessa misericórdia para com os homens, né? Porque temos a tendência de guardar muito mágoa, ressentimento, e todo tipo de egoísmo humano que existe por conta da queda, do pecado, né? Todos esses sentimentos têm a ver com o homem caído, o homem sem Deus, né? Mas quando nós entendemos que ele nos amou primeiro, ele continua nos amando, independente do nosso pecado, então a ficha cai, né? Então a gente entende que com esse mesmo amor como ele tem nos amado, nós deveríamos amar uns aos outros, né? Quando esse entendimento vai realmente sendo manifesto em nós, a gente age com muito mais misericórdia com aquele que peca contra a gente age muito mais rápido a respeito de perdão quando cometemos algum erro contra o nosso próximo. Então, a tendência é o nosso coração sendo transformado por esse grande amor. Por conhecer o grande amor de Deus para conosco,
nós então também replicamos esse grande amor para com o próximo. E ele diz assim: pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Gente, existe um dia em que não haverá mais condições para que você faça algo diante de Deus. Haverá um dia em que realmente não haverá mais tempo para nada mudar na minha vida, na tua vida. É o dia que realmente nós já estivermos mortos. O dia que Jesus já estiver vindo para nós nessa vida, né? O dia que a gente parar de respirar, o dia que a gente parar de pensar, o dia que a gente parar de ser um ser vivo. Então, o dia que a gente morrer, esse dia realmente ele termina com todas as possibilidades de restauração, de pedido de perdão, de relacionamento com Deus, de dar louvor a quem realmente merece, de entender o grande amor de Deus e tudo o que acontece. Então, Davi está perguntando: quem é que vai te louvar da sepultura? Ninguém. Ninguém vai louvar a Deus no momento em que está morto. Ninguém vai dar glórias a Deus a partir do momento que morrer. Nós não temos condições de voltar atrás depois da morte. Nós não temos condições de mudar nada na nossa vida depois da morte. Nós não temos condições alguma de mudar o nosso destino depois da morte. Mas antes dela acontecer, tudo pode ser mudado, tudo pode ser restaurado. Você pode compreender o grande amor de Deus a partir da sua vida, daquilo que Deus tem te dado como um grande presente, a vida diária diante dele. Então, nós, seres humanos, podemos louvar. Então, quando entendemos que dar graças a Deus, dar louvores a Deus, exaltar aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos dá saúde, aquele que está conosco todos os dias, é maravilhoso, porque o dia que o fôlego terminar em nós, isso será impossível. Então, existe um tempo determinado para nós, em que nós devemos, então, reconhecê-lo, louvá-lo, buscar arrependimento, buscar alinhamento com a palavra de Deus, e esse tempo é o hoje, esse tempo é o agora em que nós temos vida ainda. Ele diz assim: estou exausto de tanto gemer, à noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. Quem nunca, né? Quem nunca passou por um processo de doença que parecia não ter fim, de falta de amor, de divórcio, de uma despedida, de um término de relacionamento, de uma falência financeira, de um afastamento de pessoas que amamos, de tanta dor, né? De tantas situações que podem vir a acontecer na nossa vida. Quem nunca? E realmente o travesseiro, ele passa a ser o lugar de maior consolo para nós, ou melhor, de maior angústia para nós, em muitos casos, né? Porque Davi está falando do quanto ele gemia e chorava ali deitado na sua cama durante a noite, clamando e pedindo para que toda aquela situação fosse mudada, fosse transformada, que houvesse um final diferente para tudo aquilo que estava acontecendo. Parecia ser algo inacreditável o que estava acontecendo. Diante, se for o caso, né, desse salmo ter nascido diante da possível morte do filho de Betseba, então realmente, né, a dor da perda de um filho, a dor de saber que aquela criança não tem culpa de nada, mas ela sofre as consequências do meu pecado, no caso de Davi, há uma dor ainda maior, né? Porque quando nós sofremos por causa do nosso pecado, existe uma dor. Mas quando outras pessoas sofrem por causa do nosso pecado, a dor se torna ainda maior. E é esse o caso, né? Então, Davi está dizendo que ele não aguenta mais tanto chorar, tanto clamar, tanto pedir, implorar para que Deus mudasse essa história. Mas um decreto dado é um decreto consumado da parte de Deus. Deus nos pede para pensarmos antes, amados. Nós precisamos começar a pensar antes de pecar. Nós precisamos pensar antes de tomar decisões.
Nós precisamos pensar e buscar ao Senhor antes das coisas e não depois que elas já estão feitas, que elas já estão consumadas. Fazer o pecado, cometer o pecado e depois se arrepender é maravilhoso, mas não cometer o pecado é ainda melhor, porque isso mostra o quanto a nossa vida realmente está dedicada a buscar o Senhor, a obedecê-lo. O Senhor diz no livro de Reis, Samuel, tá ali nos profetas, né? Na parte histórica, eu desejo obediência e não sacrifícios. Deus nunca desejou sacrifícios, gente. Deus nunca desejou sacrifícios. Eu tô falando sério. Deus nunca desejou sacrifícios. Como assim, Elisângela? Deus nunca quis que o homem pecasse. É por causa do pecado que Deus instituiu todos os tipos de sacrifícios que existem na velha aliança. É por causa do pecado que o Filho precisou vir e morrer em nosso lugar. É por causa do pecado. Então Deus diz assim, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Não pequem e depois tragam sacrifícios para que eu os perdoe. Isso é a maneira de receber o perdão de Deus, sim, mas não é essa maneira que Deus deseja. Deus deseja que eu nem peque, que eu obedeça primeiro, ao invés de achar que o caminho é pecar e depois pedir perdão. Então, o salmista Davi está dizendo o quanto isso é difícil, né? Passar noites e noites clamando misericórdia do Senhor para sair daquela situação. Ele diz, a tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Davi está dizendo assim, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais ter, né, os meus olhos inchados de tanto chorar, de tanto lamentar, de tanto clamar a Deus por socorro. Mas ele sabe que é isso que ele precisa fazer para que toda aquela situação realmente termine. O clamor dele está sendo ouvido. Deus vai resolver aquela situação. Deus virá em seu socorro, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez. Ele está arrependido daquilo que ele cometeu diante do Senhor. Ele sabe que a desobediência dele tem causado muita dor, muito mal, tanto para ele quanto as pessoas que estão ao redor. Mas ele quer que tudo isso acabe, ele quer que os seus inimigos sejam realmente extirpados, né? Que eles sejam derrotados. E me vem à mente nesse momento que Davi está falando, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque na verdade as pessoas têm a tendência de apontar muito o dedo, né? Diante dos nossos erros. Parece que todo mundo é certo quando nós estamos errados. Parece que todo mundo é santo quando nós estamos em pecado. Parece que todo mundo tem uma palavra de razão, de conselho quando nós estamos em desobediência. Porque parece que as pessoas acham que só nós é que somos errados. Ninguém mais peca. Ninguém mais comete erros, né? E isso se torna realmente uma opressão muito grande, porque a gente está sempre sobrecarregado de muitas opiniões, sobrecarregado de muitas pessoas dizendo o que devemos ou não fazer, o quanto somos errados, quanto somos pecadores. E toda acusação que vem do maligno, né? Então, às vezes eu e você somos usados pelo maligno para acusar pessoas, para mostrar ainda mais o pecado delas, ao invés de agir com misericórdia, né, com clemência mesmo. Então, Davi não aguenta mais todo aquele círculo familiar e de amizades no seu reino, dizendo o quanto ele fez mal para aquela mulher, para a família dela e agora para aquela criança. Então, ele não aguenta mais esses inimigos diante dele. E não só inimigos físicos, né, pessoas, mas o quanto realmente a opressão maligna sobre a nossa vida, querendo nos fazer desistir, querendo nos fazer abandonar o Senhor, querendo nos fazer blasfemar diante das situações, o quanto isso é real, o quanto isso às vezes é extremamente angustiante, né? É extenuante para nós, é cansativo, porque aquilo está acontecendo, é real. E ele diz assim, sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente envergonhados. Tem a ver com expulsar mesmo, né? Então, por isso que eu falo que Davi estava falando
de pessoas que estavam sim ao redor dele, pessoas físicas, mas ele está falando muito mais no reino espiritual. Ele está dizendo: Satanás e todos os seus demônios serão envergonhados, serão postos para correr, sejam humilhados, porque eu estou me arrependendo, porque eu tenho buscado ao Senhor. É isso que Davi está dizendo. Eles serão envergonhados, humilhados, aterrorizados, porque Deus virá em meu socorro. Não é isso que ele está dizendo aqui? O Senhor ouviu, no versículo 9, a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. E é quando o Senhor vem, e é quando o Senhor responde, e é quando toda a situação é então resolvida no poder do Senhor, no poder da palavra, é que os nossos inimigos, eles são aterrorizados, eles são envergonhados, eles são humilhados, postos para correr. A palavra vai dizer que por um caminho Satanás vem, mas por 7 ele vai bater em retirada, porque Deus vai vir, né, com grande glória, com misericórdia, com o seu infinito amor e nos alcançar. Como esses salmos de Davi, eles refletem, né, uma vida cheia de altos e baixos, justamente porque o pecado está o tempo todo nos rodeando. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós vamos caindo, né, em ciladas, e nós vamos atraindo para nós maldição, nós vamos atraindo para nós dor. Então, que a nossa vida seja muito mais atenta a estar diante do Senhor, a buscar o Senhor com mais intensidade, que a nossa devoção, né, que o nosso tempo de relacionamento aqui no secreto, no dia a dia com o Senhor seja mais intenso, que nós sejamos intencionais em buscar ao Senhor para não pecar contra Ele, né? Livra-me do mal mesmo, né, como o Pai Nosso diz, porque nós sabemos que o mal ele está o tempo todo tentando nos tragar. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse dia compreender melhor, Senhor Jesus, aquilo que o salmista, que Davi nesse momento está passando, e agir, Senhor, de maneira sábia diante dessas palavras que parecem mais conselhos, que parecem mais a realidade do que nós muitas vezes estamos vivendo também, do que simplesmente uma narrativa de uma situação de extrema vergonha, desonra, desgraça familiar, né? Morte. Tantas coisas estavam acontecendo ali no reino com Davi, com a sua família, mas ele vai orando e ele vai colocando isso diante do Senhor como um grande lamento, né? Como uma grande canção de lamento, e dizendo o quanto ele é grato, porque o Senhor vem no seu socorro, porque o seu grande amor tem sido manifesto na vida dele. Pai, nessa meditação, nós gostaríamos de dizer: Jesus, nos ajuda a reconhecer o nosso pecado. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, onde é que nós temos falhado em desobedecer a Tua palavra, em não encontrar o caminho correto, alinhado à Tua palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a reconhecer onde nós temos sido negligentes, o quanto nós temos dado ouvido à nossa carne ainda, Senhor, na maneira impura de viver, na maneira difícil, Senhor, de conduzir a nossa vida sem a Tua presença. Jesus, nos ajuda para que nós não venhamos cair em desgraça, como o Davi caiu e precisou passar dias e dias, Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia, para não termos essas noites de sono, Senhor, mal dormidas, chorando, angustiado. Mas se esse é, às vezes, o caso de algum irmão, Senhor, de alguma irmã nesse momento, eu quero te pedir, Espírito Santo, que essa palavra seja a luz, Senhor, que reflete no espírito dessa pessoa, a luz que ministra, Senhor, o nosso espírito. Pai, nós queremos estar, Senhor, conscientes da Tua presença cada dia mais. Nós precisamos confiar que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós precisamos confiar que o Senhor vem em nosso socorro por causa do Seu grande amor. Jesus, como é bom. Volta-te, Senhor. Livra-me. Salva-me por causa do Teu grande amor. Volta-te. O Senhor já tinha ido embora, Senhor.
O Senhor já tinha ido embora, o Senhor já tinha abandonado Davi nesse momento por causa do seu pecado. O Senhor se volta, o Senhor vira as costas, porque o Senhor não pode compactuar com o pecado. Volta-te, Senhor. Vira-se para nós, Pai. Vira-se, Senhor, para a nossa situação. Livra-nos. Nós estamos passando pela situação, mas o nosso pedido nesse dia é livra-nos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos do nosso eu tão egoísta. Livra-nos, Senhor. Salva-nos. Oh, Jesus, como é bom ser salvo pelo Senhor. Como é bom ser resgatado pelo Senhor. Como é bom, Senhor, ser tirado do império das trevas e colocado no reino do teu Filho amado. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Nós precisamos da tua salvação. Nós estamos perdidos em nossos pecados, em nossa vida vã, Senhor, mas nós te pedimos salva-nos, Senhor, por causa do teu grande amor. Não existe, Senhor, outro lugar onde nós encontramos o amor perfeito que não em ti, ó Deus. Que o teu amor seja, Senhor, compartilhado conosco, que essa essência do Senhor, que esse atributo do Senhor seja compartilhado conosco e assim nós possamos também, Senhor, destilar amor, que nós possamos refletir amor, Pai, para as pessoas que também estão angustiadas nesse momento, Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão angustiadas nesse momento. O Senhor conhece o coração deles e delas, Pai. O Senhor sonda os nossos corações e sabe, Senhor, como é que está nesse momento. Nós te pedimos, salva-nos. Salva-nos, Senhor, e que os nossos inimigos sejam então envergonhados, sejam aterrorizados, batam em retirada mesmo, Senhor. Que toda artimanha, que toda situação que tentou nos destruir, Senhor, seja posta, Senhor, agora debaixo dos teus pés. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é aquele que coloca os nossos inimigos debaixo do estrado dos teus pés, porque o Senhor é vencedor. Porque o Senhor já venceu o maligno, porque o Senhor já resistiu toda a artimanha de Satanás. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Foi te dado, Jesus. Então que o Senhor possa vir em nosso auxílio, salvar-nos, tirar-nos dessa situação, Senhor, que traz morte para nossa casa, que traz morte para nossa família, que traz destruição para nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos a salvação, Senhor. Salva-nos. Precisamos da tua salvação, Senhor. Resgata-nos deste lugar, Senhor, de perdição, deste lugar de destruição, Pai. Quando eu falo isso, Jesus, eu estou falando desse lugar de falta de comunhão com o Senhor. Eu estou falando isso, Pai, desse lugar de mornidão espiritual. Eu estou falando desse lugar de falta de desejo de estar com o Senhor, Pai. A nossa carne, ela tem gritado muito mais alto, Senhor, muitas vezes no nosso dia a dia. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, volta-te, livra-me, salva-me por causa do teu grande amor. Oh, Jesus, como é bom, Senhor, conhecer um Deus de amor, um Deus que é amor, que a sua essência é esse amor, que nós não conseguimos muitas vezes nem mensurar, nós muitas vezes não conseguimos nem dimensionar, nós não conseguimos nem compreender, Senhor, como é esse amor que olha para nós, ainda pecadores, e acredita em nós, em vir em nosso socorro. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por esse momento tão precioso. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos põe de pé, reconhecendo como Davi, o Senhor vem em nosso socorro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá à minha oração. Ouve, Senhor, a súplica nesse momento. Ouve, Senhor, a oração nesse momento. E bata em retirada os nossos inimigos, Pai. Põe eles para correr, Senhor, diante das circunstâncias. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, meu Jesus.